O dia que dois jornalistas tentaram enganar Chico Xavier. Você já ouviu falar do dia em que dois dos jornalistas mais temidos do Brasil tentaram desmascarar Chico Xavier? Essa história aconteceu na década de 1940 e é uma verdadeira lição de humildade, inteligência e espiritualidade que mostra como a verdade sempre prevalece sobre a mentira e como a bondade triunfa sobre a malícia. Prepare-se para descobrir uma das páginas mais fascinantes e reveladoras da vida de nosso querido médium mineiro. Uma história que demonstra não apenas a autenticidade de sua mediunidade, mas também a grandeza de seu coração, capaz de perdoar até mesmo aqueles que tentaram prejudicá-lo deliberadamente. Neste vídeo do canal Espírito de Luz, vamos reviver esse episódio marcante que envolveu dois dos profissionais mais respeitados e temidos do jornalismo brasileiro da época, e descobrir como Emanuel, o guia espiritual de Chico, demonstrou sua sabedoria e proteção de forma absolutamente surpreendente. Antes de continuarmos, se inscreva no canal Espírito de Luz para não perder nenhuma dessas histórias extraordinárias sobre Chico Xavier. Deixe seu like se você acredita na justiça divina e ative o sininho para acompanhar todas as revelações sobre a vida e obra do maior médium brasileiro de todos os tempos. O contexto da época: a elite contra o médium. Naquela época, a revista O Cruzeiro era a publicação mais lida e influente do país, com uma tiragem que superava 500.000 de exemplares por semana. Era o veículo que ditava a opinião, que fazia e desfazia reputações, que tinha o poder de elevar alguém aos céus ou destruir uma carreira em uma única edição. E os nomes que mais assustavam qualquer personalidade pública eram David Nasser, jornalista, e Jean Manzon, fotógrafo. Essa dupla era famosa por suas reportagens investigativas impiedosas, cheias de impacto e polêmica. Eles não poupavam ninguém. Políticos, artistas, empresários, todos temiam ser alvo de suas lentes e de suas canetas afiadas. David Nasser era conhecido por seu estilo direto e por sua capacidade de desvendar escândalos. Jean Manzon, fotógrafo francês naturalizado brasileiro, tinha um olhar cinematográfico único e sabia capturar imagens que contavam histórias poderosas. Juntos, formavam uma dupla imbatível no jornalismo investigativo da época. Em 1944, eles decidiram que tinham uma grande missão pela frente: desbancar um simples médium semi-analfabeto do interior de Minas Gerais, que estava causando um verdadeiro terremoto no mundo literário brasileiro com seus livros psicografados, supostamente ditados por grandes escritores já falecidos. O fenômeno Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, havia se tornado um fenômeno editorial sem precedentes. Seus livros psicografados, especialmente aqueles atribuídos a grandes poetas como Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos e Guerra Junqueiro, estavam vendendo como água no deserto. O mais impressionante era Parnaso de Além Túmulo, lançado em 1932 pela Federação Espírita Brasileira. O livro continha 259 poemas de 56 poetas falecidos, todos psicografados por Chico. Era um sucesso absoluto de vendas e crítica, mas também um escândalo para muitos intelectuais da época. Para a elite letrada tradicional, aquilo era um insulto à inteligência nacional. Como um jovem de origem humilde, com apenas o curso primário incompleto, poderia reproduzir com tamanha perfeição o estilo poético dos maiores mestres da literatura brasileira e portuguesa? Era impossível, diziam. Tinha que ser fraude. Os críticos alegavam que Chico estudava secretamente as obras dos autores e depois imitava seus estilos. Outros sugeriam que ele tinha fantasmas literários, escritores vivos que produziam os textos em seu nome. Era preciso desmascará-lo publicamente e acabar de uma vez por todas com aquela farsa. A missão secreta. Foi então que Assis Chateaubriand, o poderoso dono dos Diários Associados, decidiu que era hora de resolver aquela questão de uma vez por todas. Ele conversou com David Nasser e Jean Manzon e lhes deu uma missão clara: ir até Minas Gerais, investigar esse tal de Chico Xavier e trazer provas definitivas de sua fraude. Nasser e Manzon partiram do Rio de Janeiro em um avião particular do próprio Chateaubriand,
acompanhados do piloto Henrique Natividade, que também participaria da operação como intérprete em um plano audacioso que eles já estavam tramando. Foram recebidos em Belo Horizonte pelo então prefeito Juscelino Kubitschek, que ainda não imaginava que se tornaria presidente da República anos mais tarde. De lá, seguiram para Pedro Leopoldo, a pequena cidade onde Chico nascera e ainda vivia, trabalhando na fazenda modelo do Ministério da Agricultura. A expectativa dos jornalistas era alta. Eles estavam convencidos de que, com suas técnicas investigativas apuradas e sua experiência em desmascarar fraudes, seria fácil provar que Chico Xavier era apenas um impostor habilidoso explorando a boa-fé das pessoas. O primeiro obstáculo. Chegando à fazenda modelo, os jornalistas encontraram o primeiro obstáculo: Rômulo Joviano, diretor da fazenda e chefe de Chico. Quando solicitaram uma entrevista com o médium, ouviram um sonoro e definitivo não. Joviano foi categórico e firme em sua resposta. Chico está exausto e precisa descansar. Ele trabalha o dia inteiro aqui na fazenda e ainda dedica suas noites às atividades espíritas. O homem está esgotado. E ainda acrescentou algo que deixou os jornalistas perplexos. Além disso, vocês precisam entender que o Chico funcionário não tem nada a ver com o Chico espírita. Se querem falar sobre mediunidade, voltem na próxima reunião pública da sexta-feira. Esperar até sexta-feira? Para jornalistas acostumados a conseguir qualquer entrevista que quisessem? Jamais. Eles tinham prazo para cumprir, avião particular esperando, e principalmente tinham certeza de que conseguiriam desmascarar Chico rapidamente. O plano audacioso. Foi então que o trio bolou um plano que consideraram genial. David Nasser e Jean Manzon fingiriam ser jornalistas americanos interessados em fazer uma matéria sobre os fenômenos paranormais brasileiros para uma revista internacional. O piloto Henrique Natividade serviria como intérprete, já que falava inglês fluentemente. Para garantir que o plano funcionasse perfeitamente, eles tomaram uma atitude drástica. Cortaram o fio do telefone da fazenda para impedir que Joviano pudesse avisar Chico sobre a verdadeira identidade dos visitantes. No dia seguinte, chegaram à casa simples onde Chico morava com sua família, apresentando-se como correspondentes estrangeiros. O plano deu certo além do que esperavam. Chico, sempre hospitaleiro e gentil, recebeu os americanos com toda a simpatia e cordialidade que lhe eram características. A armadilha em ação. Chico não apenas aceitou dar a entrevista, como também concordou em posar para as fotografias que Jean Manzon queria fazer. O fotógrafo francês, com sua experiência em criar imagens impactantes, começou a trabalhar com um objetivo bem definido: produzir fotos que pudessem ser usadas com legendas sugestivas para desacreditar o médium. Manzon registrou Chico sentado em uma banheira, com a mão na testa, numa pose que poderia sugerir um transe forçado. Fotografou-o deitado na cama com alguns livros ao lado, imagem que poderia insinuar que ele estudava secretamente os autores que supostamente psicografava. Cada clique era calculado para servir como evidência da fraude que eles tinham certeza de estar desmascarando. Durante toda a sessão, Chico permaneceu natural, respondendo às perguntas com simplicidade e sinceridade. Falou sobre sua mediunidade sem arrogância, com a humildade de sempre. Explicou como recebia as comunicações espirituais, como sentia a presença dos espíritos, como as mensagens chegavam até ele. Os jornalistas, internamente, riam da ingenuidade do médium. Estavam convencidos de que aquele homem simples estava sendo facilmente enganado por eles, sem suspeitar de suas verdadeiras intenções. O gesto inesperado. Ao final da entrevista, aconteceu algo que os jornalistas consideraram apenas um gesto protocolar sem importância. Chico, seguindo seu costume de sempre presentear visitantes, ofereceu a cada um deles um exemplar autografado de um de seus livros psicografados. David Nasser recebeu seu livro com polidez, mas sem dar importância. Jean Manzon fez o mesmo. Henrique Natividade, o piloto-intérprete, também ganhou sua cópia. Os três guardaram os livros na mala, pensando apenas na matéria bombástica que iriam publicar. Voltaram ao Rio de Janeiro, certos de que tinham em mãos material suficiente para criar um escândalo nacional. As fotos estavam prontas, as informações coletadas, e eles estavam convencidos
de que conseguiriam provar que Chico Xavier era uma fraude. A matéria que surpreendeu. Na semana seguinte, a revista O Cruzeiro publicou a reportagem intitulada Chico, Detetive do Além. Porém, algo inesperado aconteceu durante a produção da matéria. Por mais que David Nasser tentasse escrever um texto demolidor, as palavras que saíam de sua máquina de escrever não conseguiam ser maldosas. Apesar das fotografias tendenciosas e das insinuações sutis, o texto final não conseguiu cravar definitivamente que Chico era um impostor. Pelo contrário, em vários trechos, o próprio Nasser se contradizia, descrevendo o médium como adorável, humilde e um anjo de criatura. A matéria causou impacto, mas não o impacto demolidor que os editores esperavam. Muitos leitores, ao invés de se voltarem contra Chico Xavier, ficaram mais curiosos sobre ele. A própria tentativa de desmoralizá-lo acabou gerando mais interesse público por sua obra. A reação de Chico. Quando a revista chegou às bancas de Pedro Leopoldo, Chico ficou profundamente abalado. Não pela tentativa de desmoralização em si, mas pelo timing terrível. Faltavam apenas alguns dias para o julgamento de um processo judicial que o preocupava enormemente, o caso Humberto de Campos. Chico estava sendo processado pelos herdeiros do escritor Humberto de Campos, que alegavam que ele estava usando indevidamente o nome do falecido autor em livros psicografados. O médium temia que a matéria de O Cruzeiro pudesse influenciar negativamente o julgamento e que ele fosse condenado por imitação de estilo literário. Naquele momento de angústia e preocupação, Chico se recolheu em oração, buscando orientação espiritual para enfrentar mais essa provação. Foi então que aconteceu uma comunicação mediúnica que ficaria para sempre gravada em sua memória. A sabedoria de Emmanuel. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, manifestou-se com uma mensagem que misturava profundidade espiritual com um toque de humor divino que apenas ele sabia usar. Com sua sabedoria característica, disse palavras que tranquilizaram imediatamente o coração aflito do médium. Chico, agradeça a Deus por esta provação, disse Emmanuel. Lembre-se de que Jesus foi para a cruz e você foi só para o cruzeiro. Essa frase genial não apenas trouxe alívio para Chico, mas também colocou toda a situação em perspectiva. Se o próprio Cristo havia suportado perseguições muito maiores, uma matéria jornalística era apenas um pequeno teste na jornada espiritual do médium. A comparação feita por Emmanuel revelava uma sabedoria profunda. As provações que enfrentamos na vida são proporcionais à nossa capacidade de suportá-las e ao crescimento espiritual que podemos obter delas. Para Jesus, a cruz. Para Chico, uma revista. A descoberta chocante. 2 dias após a publicação da matéria, David Nasser recebeu uma ligação que mudaria completamente sua perspectiva sobre o caso. Era Jean Manzon, visivelmente perturbado. David, você checou a dedicatória no livro que Chico nos deu? Nasser, intrigado, foi buscar o livro que havia guardado displicentemente na estante. Abriu na primeira página e leu algo que fez seu sangue gelar. Ao irmão David Nasser, oferece Emmanuel. Rapidamente telefonou para Manzon. E no seu, o que está escrito? A resposta foi igualmente chocante. Ao irmão Jean Manzon, oferece Emmanuel. Os 2 jornalistas ligaram imediatamente para o piloto Henrique Natividade. No livro dele estava escrito: ao irmão Henrique Natividade, oferece Emmanuel. O impacto da revelação. Os 3 homens ficaram completamente chocados. Como era possível? Eles tinham se apresentado como jornalistas americanos. Chico não tinha como saber seus nomes verdadeiros. O telefone da fazenda havia sido cortado para impedir qualquer vazamento de informação. Mais impressionante ainda, as dedicatórias não estavam apenas com os nomes corretos, mas estavam assinadas por Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. Como um médium poderia saber não apenas a identidade real de pessoas disfarçadas, mas também prever que elas queriam os livros autografados? A única explicação lógica era a que eles haviam tentado descartar. A mediunidade de Chico Xavier era autêntica. Emmanuel realmente existia como entidade espiritual e havia percebido toda a farsa desde o primeiro momento.
O Pacto de Silêncio. Diante da evidência incontestável da autenticidade mediúnica de Chico Xavier, os 3 jornalistas fizeram um pacto de silêncio. Eles decidiram omitir completamente o episódio das dedicatórias da reportagem publicada. Não podiam admitir publicamente que haviam sido descobertos por um médium. Não podiam reconhecer que sua tentativa de desmascarar uma fraude havia se voltado contra eles próprios, provando exatamente o contrário do que pretendiam demonstrar. O orgulho profissional e pessoal falou mais alto naquele momento. Eles preferiram manter em segredo a prova mais contundente da autenticidade de Chico Xavier, mesmo sabendo que isso significava perpetuar uma injustiça, a transformação interior. No entanto, o impacto daquela descoberta não pôde ser simplesmente ignorado. Os 3 homens, especialmente David Nasser, começaram um processo interno de reflexão sobre o que havia acontecido. A experiência havia plantado uma semente de dúvida sobre suas certezas materialistas. David Nasser, em particular, começou a questionar suas próprias convicções. Se Chico Xavier realmente tinha capacidades mediúnicas autênticas, o que mais poderia estar errado em suas crenças sobre a vida, a morte e a espiritualidade? Aquela experiência marcou o início de uma transformação gradual na perspectiva de vida de Nasser. Embora ainda levasse anos para ele admitir publicamente o que havia acontecido, internamente ele já sabia que tinha presenciado algo que desafiava todas as suas concepções materialistas. O reencontro e a redenção. Anos depois, David Nasser tomou uma decisão corajosa. Voltou a Pedro Leopoldo, desta vez sem disfarces, sem segundas intenções, sem planos de desmoralização. Queria simplesmente encontrar novamente aquele homem que havia lhe dado uma das maiores lições de sua vida. Chico Xavier o recebeu exatamente com a mesma gentileza e cordialidade da primeira vez. Não havia um traço de mágoa em seu rosto, nenhuma crítica, nenhuma cobrança. Era como se o episódio da revista O Cruzeiro nunca tivesse acontecido. Durante essa conversa, Chico demonstrou toda a sua grandeza espiritual. Em vez de cobrar satisfações ou demonstrar ressentimento, ele explicou com paciência que devemos sempre ter bondade e compreensão com todas as pessoas, porque muitas vezes elas agem movidas pelo desconhecimento das verdades espirituais. O arrependimento público. Em 1974, 3 décadas após o episódio, David Nasser finalmente encontrou coragem para contar publicamente toda a verdade. Em entrevistas e artigos, revelou todos os detalhes da tentativa de desmascarar Chico Xavier e confessou que aquele havia sido o maior remorso de sua vida. Nasser admitiu que havia tentado prejudicar um homem íntegro e bondoso, movido apenas pelo preconceito e pela arrogância intelectual. Reconheceu que Chico Xavier havia demonstrado capacidades que desafiavam qualquer explicação racional convencional. Mais importante ainda, Nasser reconheceu publicamente que a prova mais contundente da autenticidade mediúnica de Chico não havia sido incluída na matéria original. As dedicatórias com seus nomes verdadeiros, feitas por Emmanuel no momento exato em que eles se apresentavam como outras pessoas. A vitória da justiça. Curiosamente, pouco tempo depois da confissão pública de David Nasser, veio o desfecho final do processo judicial que tanto preocupara Chico Xavier décadas antes. O juiz responsável pelo caso Humberto de Campos chegou a uma conclusão que trouxe alívio definitivo para o médium. A decisão judicial estabeleceu que, segundo a lei brasileira, os direitos autorais só poderiam proteger obras produzidas pelo autor durante sua vida física. Como as obras psicografadas supostamente vinham do além, não havia como aplicar as leis de direitos autorais convencionais ao caso. Chico Xavier foi completamente inocentado, e o precedente legal estabelecido protegeu não apenas ele, mas todos os médiuns brasileiros que produziam obras psicografadas. A justiça humana finalmente reconheceu aquilo que a justiça divina já sabia desde o início: as lições eternas. O episódio dos jornalistas de O Cruzeiro oferece lições profundas que transcendem a mera curiosidade biográfica. Primeiro, mostra como o preconceito e a arrogância intelectual podem cegar as pessoas para realidades que estão além de sua compreensão atual. Segundo, demonstra que a verdade sempre encontra um modo de se manifestar.
mesmo quando tentamos suprimi-la ou distorcê-la. Emmanuel não apenas desmascarou a farsa dos jornalistas, como também deixou uma prova irrefutável da autenticidade da mediunidade de Chico. Terceiro, revela a grandeza espiritual de Chico Xavier, que nunca guardou rancor de quem tentou prejudicá-lo. Sua capacidade de perdoar e de amar incondicionalmente é um exemplo luminoso para todos nós. O testemunho do tempo. Hoje, mais de 80 anos após a publicação de Parnaso de Além Túmulo e 80 anos após a tentativa de desmoralização de O Cruzeiro, podemos avaliar com mais clareza quem tinha razão naquela disputa. Chico Xavier se tornou uma das figuras mais respeitadas e amadas da história brasileira. Suas obras continuam sendo lidas e estudadas por milhões de pessoas. Sua influência na divulgação do espiritismo foi fundamental para que esta doutrina se tornasse a terceira maior religião do Brasil. Enquanto isso, a tentativa de desmoralizá-lo tornou-se apenas uma nota de rodapé na história, lembrada principalmente como um exemplo de como o preconceito pode levar pessoas inteligentes a cometerem grandes injustiças. O legado permanente. A história dos jornalistas de O Cruzeiro se tornou parte do rico legado de Chico Xavier, demonstrando que sua mediunidade resistiu a todos os testes, incluindo os mais rigorosos e maliciosos. Cada tentativa de desacreditá-lo acabou, paradoxalmente, fornecendo mais evidências de sua autenticidade. O episódio também ilustra perfeitamente a sabedoria de Emmanuel, que transformou uma tentativa de ataque numa oportunidade de demonstração da realidade espiritual. A dedicatória profética dos livros foi um golpe de mestre que calou para sempre qualquer dúvida sobre a existência e a lucidez do guia espiritual de Chico. A mensagem final. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer a grandeza de Chico Xavier. Deixe nos comentários, Emmanuel, se você acredita na sabedoria dos guias espirituais e na justiça divina que sempre prevalece sobre a malícia humana. Como disse o próprio Chico Xavier, devemos ter paciência e bondade com todos, porque muitos agem por desconhecimento das verdades espirituais. O episódio com David Nasser prova que mesmo aqueles que nos atacam podem se tornar nossos amigos quando descobrem a verdade. Essa era apenas uma das muitas batalhas que Chico Xavier enfrentou ao longo de sua vida extraordinária. E em todas elas, ele sempre venceu com as armas do amor, da humildade e da verdade, porque ser Chico Xavier realmente não era para qualquer um, mas para alguém que havia escolhido servir incondicionalmente à humanidade e à espiritualidade. Até nosso próximo encontro, que possamos aprender com este exemplo luminoso de como enfrentar as adversidades com fé, perdão e confiança na justiça divina que sempre prevalece.